Olá amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenos dias a todos, como estão? Como ha passado a noite de ayer, de dia lunes? Hoje chegamos no vídeo de la manhã, dia martes 7 de abril de 2026. Vamos iniciar o vídeo de la manhã e hoje com nova surpresa de estar fazendo o vídeo também seguido de alguns sismos que se passaram em América Central. Vamos fazer uma parte também para os amigos vizinhos de América Central, tá bem? Bueno, vamos iniciar como sempre em Sudamérica, tá bem? Informando que houve um sismo novamente de 5.12 na escala Richter em Pacific Antarctic Ridge. Então, em meio do Oceano Pacífico, houve um sismo de 5.2 entre região de Nova Zelândia hasta Argentina. Então, bem no meio de los dois, houve um sismo de 5.2 que foi solamente a 10 quilômetros de profundidade. Este sismo queda em alerta que pode chegar hasta Sudamérica. Bueno, vamos seguindo com os sismos que se passaram em Sudamérica. Iniciaremos com Chile. Chile houve um sismo de 4.7 na escala Richter, 4.7 a solamente 10 quilômetros de profundidade. Chile ha sentido movimento com este sismo que se passou ayer em la noite, às 6 da noite de ayer, tá bem? Seguindo a Argentina, 3.5 na escala Richter, a 115 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, ha sentido pequeno movimento em Argentina. Este sismo se passou ayer em la noite, às 9:49 da noite. Depois Chile, 4.1. Este sismo ha sentido movimento em Chile de 4.1, pois foi cerca da Terra solamente 12 km de profundidade. Tá bem? Bem cerca da Terra. Este sismo de Chile se passou ayer em la noite, às 7:51 da noite. Depois Colômbia, 3.6 na escala Richter, a 148 km de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou a la 1:51 de la madrugada de hoje, tá bem? Lejos de la Terra, pelo que Colômbia 3.6 ha sentido pequeno movimento. Depois Chile 3.1 em la escala Richter, a 97 km de profundidade, cerca de la Terra, ha sentido pequeno movimento em Chile 3.1. Este sismo se passou às 10:30 da noite de ayer. Depois houve um sismo em Colômbia. Colômbia 2.6 na escala Richter, a solamente 2 km de profundidade, bem cerca da Terra, pelo que baixa intensidade 2.6 em Colômbia. Há sentido pequeno movimento. Este sismo se passou ayer em la noite, às 8:54 da noite de ayer. E finalizando a parte de Sudamérica, 3.1 em Chile, 3.1 a solamente 90 km de profundidade, cerca da Terra e baixa intensidade. Chile ha sentido pequeno movimento. Este sismo se passou às 11:05 da noite de ayer, tá bem? E para os amigos da América Central, houve 4 sismos, iniciando de Nicarágua, 3.8 na escala Richter, a solamente 40 km de profundidade. Nicarágua ha sentido pequeno movimento de 3.8 a solamente 40 km de profundidade. Este sismo se passou às 8:46 da manhã. Depois, em El Salvador, 4.3 a solamente 10 km de profundidade, cerca da Terra. El Salvador ha sentido movimento com este 4.3. Este sismo se passou às 5:31 da manhã de hoje. Depois, Guatemala, 3.9 na escala Richter, a solamente 15 km de profundidade. Guatemala 3.9.
Este sismo vai sentir o movimento em Guatemala, 3.9. Este sismo se passou às 6h33 da manhã de hoje. E finalizando, o vídeo de hoje, de la parte também de América Central, houve um sismo em El Salvador de 2.12 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, cerca da terra, pero que de baixa intensidade em El Salvador. Este sismo se passou às 7h51 da manhã de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem em la tarde de hoje e início da noite de hoje, tá bem? Então, tenham todos um bom dia, hoje dia martes, tá bem? 7 de abril de 2026. Então, hasta la noite. Tchau, tchau.